Senhor presidente, deputadas e deputados, peço licença para falar aqui não apenas como deputado, não apenas como líder, mas falar como ex-prefeito. Ex-prefeito por 2 vezes da minha cidade, no Paraná, Cruzeiro do Oeste. De fato, todos que vieram aqui, independente de partidos, têm razão na sua preocupação em relação à situação difícil de queda de arrecadação, principalmente agora, nos meses de junho, julho e agosto, que passa os municípios brasileiros. Estive esse final de semana visitando algumas regiões do Paraná e mais uma vez tive a oportunidade de ouvir as prefeitas, os prefeitos, vereadores, lideranças municipalistas. A partir dessa constatação, dessa preocupação de todos, é claro que cabe a nós aqui construir decisões que possam amenizar, superar as dificuldades que os municípios enfrentam. Até porque são eles que estão atendendo na saúde, na educação, na questão social, nas políticas de emprego, de forma muito ampla, a população do nosso país. Cabe também, e aqui quero recuperar o esforço da nossa bancada, o esforço de outros líderes, o diálogo com o governo federal, com os estados, para que também eles encontrem soluções que possam facilitar a vida de quem tem essa tarefa tão nobre de estar lá perto do dia a dia de cada brasileiro e de cada brasileira. Entretanto, temos que ter a honestidade e o cuidado com a verdade para construir decisões aqui que sejam sustentáveis, que de fato se concretizem. Quero trazer aqui o voto favorável da nossa bancada ao texto que a deputada Anne Ortiz acabou de apresentar, mas quero também registrar essa preocupação de que, de fato, o que estamos aprovando aqui precisa ter resultados práticos, concretos. E óbvio que, se isso não for suficiente, vai caber sim a nós, ao governo federal, aos governos estaduais, encontrar outras formas, outras maneiras de dar condições de sustentabilidade financeira aos municípios. Quero aqui recuperar a lembrança dos 8 anos que o presidente Lula governou no seu primeiro e segundo mandato o nosso país. Foi o primeiro presidente da República a participar pessoalmente, com todos os seus ministros, de uma marcha dos prefeitos a Brasília. Prefeitos que, em outras épocas, eram recebidos a bomba, a cavalaria, com cachorros, de uma maneira totalmente inaceitável e irracional. O presidente Lula, naquele período, não só esteve nas marchas, como aumentou a FPM, criou parcerias verdadeiras com os municípios, ampliando o financiamento da educação, ampliando o financiamento da saúde. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando o quanto que se iniciou ali um novo ciclo federativo, de diálogo, de respeito, mas principalmente de ações concretas. Por isso eu não tenho dúvida nenhuma que agora mais experiente, nesse terceiro mandato de união e reconstrução nacional, o presidente Lula vai mais uma vez honrar sim os princípios municipalistas e o quanto que o governo federal depende dos municípios. Nós queremos o Minha Casa Minha Vida dando certo, nós queremos o PAC dando certo, o país voltando a gerar emprego, voltando a gerar renda, nós queremos recuperar o orçamento e as ações do país na saúde, na educação, e é óbvio que não dá para fazer isso sem os estados e principalmente sem os municípios. Então trago aqui essa mensagem de apoio, de reconhecimento, pautada também por uma preocupação. E é claro, por mais que nós vamos votar a favor, a preocupação
de quando essa casa toma medidas como é a desoneração, a prorrogação para vários setores da economia, e o quanto que isso pode impactar a arrecadação do país. Cabe a nós criar formas de arrecadação, criar taxação do andar de cima, dos super ricos, como temos agora novamente uma medida provisória e um projeto de lei do governo federal, pautado pelo ministro Haddad, tramitando aqui. Se isso tivesse sido feito no passado, se o andar de cima, os super ricos, os bilionários, já tivessem sendo tributados em anos anteriores, os prefeitos não estariam de pires na mão, porque grande parte dessas tributações que a gente defende, já tentou aprovar aqui em mais de décadas, elas são sim partilhadas também com os estados e o município. Então que a gente faça as duas coisas, socorra os setores da economia, socorremos os municípios, socorremos os setores da economia, socorremos os municípios, mas o país não pode abrir mão de criar novas fontes de arrecadação. Claro, sem tributar o setor produtivo, sem tributar o trabalhador, a trabalhadora, o povo pobre desse país. Então, que a Câmara dos Deputados tenha essa capacidade de equilíbrio que é necessário nesse momento decisivo do país. Muito obrigado, presidente.